Oi gente, tudo bem? Meu nome é Larissa Munhoz e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço uma lasanha vegana maravilhosa com um queijinho vegano, com uma carne de soja maravilhosa que parece muito carne moída. E é isso, eu aproveitei muito o vídeo, vou explicar direitinho, passo a passo. Nessa receita eu vou usar a berinjela em vez de usar a massa de lasanha, mas saibam que existem várias massas de lasanha, na verdade até a maioria são veganas. É só você dar uma olhadinha nos ingredientes do produto e ver se tiver escrito ou leite ou ovo na composição, ela não é vegana. Se não tiver escrito nenhum dos dois, se não tiver nada de origem animal, é vegana. Aproveitem e façam uma lasanha também com a massa normal, como eu já fiz várias vezes também. Dessa vez eu vou fazer de berinjela, mas fiquem à vontade pra fazer aí do que vocês quiserem. Bom, o primeiro passo então é cortar a berinjela. Eu já cortei a pontinha aqui dela e eu vou cortar em fatias na faca mesmo, em uma grossura mais ou menos que nem essa daqui que eu já cortei, ó. E assim, gente, é a olho, né? Então se sair um pedacinho maior ou menor não tem problema. E se sair um pedaço ó, pequeno, outro pedaço maior também não tem problema. Depois de ter cortado toda a sua berinjela, então o que eu vou fazer é o seguinte: eu coloquei aqui numa forma uma camada de berinjela. Eu até coloquei algumas uma em cima da outra assim, ó, mas bem pouquinho. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou colocar sal em cima de todas elas e vou colocar fio de azeite, porque aí eu vou deixar no forno por um tempinho só pra ela dar uma amolecida, pra ela dar uma murchada. E depois, quando eu já tiver colocado tudo nessa camada, eu vou pegar essas outras berinjelas que ainda tem, vou fazer outra camada por cima daquela camada e fazer o mesmo processo. Eu só não vou colocar tudo lá e fazer tudo isso, porque aí senão o azeite não vai pegar no de baixo, o sal não vai pegar nas de baixo, então eu tô fazendo em duas camadas, mas na mesma forma. Ó, então eu vou colocar aqui um pouquinho de sal em cima dela. O sal é pra ela dar uma murchada, porque o sal ele acaba puxando a água do legume e ele vai começando a soltar a sua própria água, o que dá uma leve cozinhada. E também agora eu vou colocar um pouquinho de azeite. Eu vou usar esse pincelzinho aqui que eu tenho em casa pra dar uma leve misturadinha, pra tentar pegar um pouquinho mais em tudo. Mas ela absorve o azeite muito rápido, então é muito difícil você conseguir realmente deixar certinho e homogêneo. Mas não tem problema, gente. Aí agora eu vou colocar outra camada de berinjela aqui por cima e fazer exatamente o mesmo processo. Colocar sal e azeite. Então agora eu vou colocar aqui no forno 240 graus. Então vou deixar aqui por um tempinho enquanto eu tô fazendo o resto das preparações que a gente vai colocar junto com a berinjela. Então agora eu vou fazer a parte da proteína vegetal, que é como se fosse a carne moída no molho vermelho. Eu peguei essa proteína vegetal que é mais clarinha e ela não é tão parecida com a carne moída, mas tem uma proteína vegetal que ela é mais escurinha, como se fosse carne moída mesmo, e ela fica muito parecida. Se você preferir que a aparência fique igual a carne moída, pega outra proteína vegetal, mas eu prefiro essa daqui. Então pra fazer a proteína vegetal a gente vai fazer o seguinte: tô deixando aqui uma aguinha no fogo já ligado, ó. Nem precisa chegar a ferver, mas ela dá uma esquentada. E aí o que a gente vai fazer? Então eu vou colocar 2 xícaras de proteína de soja na panela com a água quentinha e vocês vão vendo como que deixar ela pronta. Ó, a proteína de soja seca, ela é bem seca mesmo, por isso que a gente faz esse processo de colocar na água quente, pra ela dar uma umedecida. Vocês vão ver como é que ela vai ficar depois. A água nem começou a ferver, mas eu já vou colocar já a proteína. Ela começa a sair essa espuminha assim, e ela fica pronta praticamente em menos de 2 minutos. 1 minuto já, ela já tá pronta. Eu já vou aproveitar pra colocar a outra xícara de proteína de soja aqui também. Quando ela faz toda essa espuminha e você começa a perceber que ela não tá inchando mais, ela já inchou todo dela, já tá pronta já. E é isso, agora eu vou passar isso aqui pra uma peneira. Um processo muito importante agora, que você acabou de tirar e peneirar ela do fogo, é passar a água da torneira fria, porque você vai amassar com a mão. Então pra não queimar a sua mão, é muito importante você passar a água fria, tá bom? Até ela ficar assim, ó. Se você deixar essa água dela, ela vai ficar com um gosto aguado e não vai ficar boa. Dessa maneira ela consegue absorver o molho de tomate e ficar com um gosto melhor, com o gostinho do molho de tomate. Então você amassa bem e aí você faz isso com toda a proteína. Eu já peguei uma peneira bem fininha, que aí fica mais fácil, porque é só empurrar aqui, ó, e ela começa a sair água lá embaixo e não tem chance dessa proteína que é menorzinha de passar. Prontinho, a proteína já tá bem amassadinha, bem sequinha. E agora o que a gente vai fazer é refogar um pouquinho de cebola e alho pra preparar o nosso a bolonhesa de proteína de soja. Eu, Larissa, vou fritar só alho, porque minha mãe não gosta de cebola e ela vai experimentar também comer essa lasanha junto comigo. Eu coloquei aqui 3 dentes de alho, vou dar uma fritadinha e vou colocar a proteína de soja e os temperinhos já pra começar. E quando ela começar a grudar na panela, que ó, a minha já começou a grudar
bem, aí sim eu acrescento o molho de tomate. Depois que você colocou somente o molho de tomate, que você viu que a proteína já deu uma inchada, aí você adiciona água com o restinho de molho de tomate que você tiver no pote que você comprou, ou se você fizer, adiciona só água, pra ela ficar mais líquida. E agora eu vou dar uma temperada, vou colocar os temperinhos aqui e misturar bem. Então, ó, como ficou a berinjela aqui no forno. Eu não sei quanto tempo ficou, então quando ela ficar mais ou menos com essa aparência, quer dizer que ela tá pronta. Ela fica bem ressecada e tá certinha, assim, olha, tá saindo fumacinha, tá mara. E o salzinho ajudou já ela a tirar um pouquinho da água dela. E agora a gente vai montar a nossa lasanha. Então a primeira camada vai ser de molho de tomate com a proteína de soja. Agora uma camada de berinjela. Então agora uma camada do queijinho vegano perfeito. É bom até deixar esse queijo um pouco mais mole pra você conseguir passar muito mais fácil. Mas eu acabei deixando um pouquinho mais no fogo, então ele ficou um pouco mais durinho, mas não tem problema também. Como ele ficou um pouco mais consistente, eu vou passar ele somente em cima da berinjela pra ficar mais fácil. Agora a gente vai começar a repetir as camadas, né? Então, molho de tomate de novo com a proteína de soja. Não esqueçam dos cantinhos pra eles não ficarem ressecados. Eu sempre acabo esquecendo e sempre acaba dando ruim. Então coloca nos cantinhos pra berinjela não ficar muito ressecada e chegar a ficar crocante, tá? Então agora a gente vai colocar mais uma camada de berinjela, mais uma camada de queijinho. Olha como ficou essa lindeza. Até embaçou a câmera. Meu Deus, gente, eu tô tão chocada. Olha isso daqui. Gente, sério, o cheiro disso aqui eu não tenho como explicar pra vocês. Primeiro, tá cheirando queijo. Não sei como, gente. Esse queijo é muito real. Bom, agora eu vou tirar então daqui e comer essa lindeza. Que eu tô muito animada mesmo.